Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline Closer, sou médica veterinária e sou a professora aqui, que hoje vou falar sobre lesão tecidual, reversível e irreversível. Bom, a disciplina de patologia geral, ela fala sobre muitas diretrizes aí que a gente vai observar em várias doenças. E a gente precisa entender o que é a lesão tecidual, né? O que é a lesão reversível e o que é a lesão irreversível. Bom, só para esse termo reversível, reversível quer dizer algo que a gente pode retornar, que a gente pode voltar à origem, voltar à função normal, à função comum que existia. E irreversível é algo que a gente não consegue retornar, é algo que se tornou destrutível, se tornou inexistente, acabou perdendo a sua função. Então, existem alguns aspectos de um processo de doença e nelas é composto de a causa da doença, então a gente precisa ter uma causa, uma etiologia. Como eu comentei na última aula, existem vários tipos de etiologia. Então, etiologia com base biológica, física, química, né, a gente vê algumas toxinas. A gente precisa ter um mecanismo de desenvolvimento dessa doença, então uma patogênese ou a patogenia que a gente estuda. As alterações estruturais induzidas nas células e nos tecidos pela doença, então a mudança morfológica que existe a partir dessa doença e as consequências funcionais, né, das mudanças morfológicas. Então é o que, que a gente tem de relevância clínica. Ah, se aconteceu essa lesão, o que, que vai acontecer com esse rim? O que vai acontecer com esse coração, com esse sistema circulatório? Então, a gente consegue entender um pouco mais a partir da patologia. Então, ela precisa ter esses 4 aspectos do processo de doença para ser a base da patologia. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma célula normal, uma célula em homeostase, e ela recebe algum estímulo. Então, um estímulo estressante ou um estímulo danoso. Então, ela recebe um estresse que pode gerar ou adaptação ou uma lesão celular propriamente dita, então uma lesão direta. Dessa adaptação, se o organismo, se a célula não consegue se adaptar, ela vai ter uma incapacidade nessa adaptação e vai gerar uma lesão celular. Se essa lesão celular for grave e progressiva, então que ela começa a ter estar afetando de uma forma progressiva, a gente vai gerar uma lesão irreversível. Se essa lesão celular for leve e transitória, a gente consegue ter uma lesão reversível. Então, se ela for leve e por um curto período de tempo, a gente consegue reverter essa lesão e voltar a ter uma célula normal. Agora, caso a gente tenha uma lesão celular grave e que seja por um período maior, a gente pode ter lesão irreversível. Isso também vai depender de quem é o agente etiológico, né? Como a gente precisa entender quem é esse agente etiológico. Mas aqui falando no modo geral, a lesão reversível ela vai voltar a ser uma célula comum, uma célula normal. A lesão irreversível ela vai se tornar ou a necrose, né? Que ambas são morte celular, mas um é necrose, ele necrosa, ele perde a função, e o outro é a apoptose. A apoptose já quer dizer que é a morte celular programada, é uma morte que é necessário existir naquele momento. A gente sabe que existe vários tipos de apoptose. A gente pode aí, dizendo a medicina veterinária, a descamação e a perda, a morte, né, de células do epitélio intestinal, da mucosa oral. A gente tem vários tipos de apoptose e são apoptoses muitas vezes bem programadas, tá? A necrose já não é uma morte programada. E falando de adaptação, existem alguns tipos de adaptação que ocorrem nas células, que ocorrem a partir de
estresses fisiológicos ou até patológicos. Então, causado por uma doença, causado por algum agente etiológico. E esse estresse ele vai modificar a célula, tá? Mas essa adaptação, se existe uma adaptação a partir do estresse, a gente consegue preservar a sua viabilidade diante desses estímulos exógenos. Então, na última aula a gente falou de estímulos endógenos, exógenos, a gente vai ouvir bastante esse termo, mas a gente precisa entender que existe adaptação celular de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, que a gente vai observar com mais profundidade aí nas próximas aulas. Então, o que é lesão celular? Lesão celular é uma alteração bioquímica ou estrutural que comprometa a capacidade de funcionamento dessa célula, de uma célula normal. Essa lesão celular, como eu já comentei ali anteriormente, ela pode ser reversível ou irreversível. A morte celular ela é definida como o ponto em que a lesão celular se torna irreversível. Então, ele passou do ponto de retorno. Eu brinco na sala de aula que a gente tem que a gente forma como se fosse um quadro e as carteiras elas vão demonstrar ali até certa carteira eu consigo reverter o meu ponto. Até certa nota, eu consigo reverter o meu quadro, se eu estou reprovado, se eu não estou reprovado. A partir de certo ponto, eu não consigo retornar. Então, a necrose nada mais é que é aquele ponto onde não existe retorno, tá? Onde passou do ponto de retorno. Então, a necrose a gente pode ser causada ali por hipóxia, radicais livres, uma lesão química, e a apoptose, como eu comentei também, é a morte programada. Então, existe ali por radicais livres também na apoptose pode ocorrer. Aí eu trago uma curiosidade, por que a gente usa formol quando a gente faz a coleta de amostra? Principalmente pós-necrópsia, ou durante um processo de uma cirurgia, a gente consegue observar que precisa retirar um pedaço desse tecido e fazer uma biópsia. Quando a gente faz a coleta, a gente precisa fixar esse tecido para que ele não necrose, para que ele não perca a estrutura. Então, a gente utiliza o formol 1:10 ali, né, como o do volume proporcional da amostra, para que não ocorra a necrose. A partir do momento que a gente retira um tecido de um corpo vivo ou um corpo vivo ou de um corpo que está em estado de óbito já, ele acaba perdendo a sua conformação, a sua estrutura normal. E com o passar das horas, ele vai comprometendo essa estrutura. Então, a ideia de utilizar o formol é para fixar a partir do momento que a gente tirou daquela estrutura comum, daquela estrutura total. Então, retirei aquela estrutura, por exemplo, tirei um pedaço da pele, tirei um pedaço do dedo, que estava com uma neoplasia, com alguma lesão, e eu quero fixar da forma como estava no corpo. Eu não quero ver 18 horas após ali, após a coleta. Eu quero ver como estava durante a coleta. Então, a gente fixa no formol para paralisar essa transformação para que a gente consiga observar na lâmina. Bom, existem algumas características da célula necrótica. Então, temos tecidos necróticos e ele vai passar por três fases aí: a picnose, a cariorrex e a cariólise. Então, nada mais é que as três é a perda do núcleo, mas ele vai ter uma diferença nessa perda, tá? A cariólise, ele vai ter o DNA disperso, então ele vai acabar sendo disperso na estrutura da célula. A picnose, ele vai ter o DNA concentrado numa certa parte. E a cariorrex vai ter a fragmentação desse DNA. Então, um vai ser disperso, o outro vai ser concentrado e o outro vai ter cariorrex. E a necrose vai acontecer a partir dessa forma. Causas de lesão celular. A gente tem algumas causas aí, como a perda
de oxigênio, né, a falta de oxigênio e é totalmente necessário o oxigênio para respiração aeróbica, né, transformação ali da energia em ATP. A oxigenação inadequada, então, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio é insuficiência cardiorrespiratória. A perda de capacidade de transporte de oxigênio também causa lesão celular, então uma anemia por falta de célula, um envenenamento por monóxido de carbono e alguns agentes físicos, né, incluindo o trauma, o calor, o frio, a radiação, também são partes da lesão celular. Bom, gente, vou deixando por aqui a causa da lesão celular.